Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Envolve também essa questão lógica, essa questão da organização do pensamento, né, de tudo como a gente processa. Então a homilética, ela tem esses benefícios também. É mais direcionado para aqueles que pregam, que ensinam, porque precisam organizar isso, né? E hoje até uma aluna me mandou lá um comentário e disse de fato, né, ela assistiu a aula passada, onde eu abordei essa questão da necessidade de organizar, né? Que isso não é menos espiritual, pelo contrário. Eu acredito que é muito mais espiritual no sentido da responsabilidade quando a gente se prepara para fazer com mais excelência aquilo que se relaciona a Deus, a sua palavra, né? Mas então assim, o que é a excelência? A excelência é a gente buscar todos os recursos que nós temos em Deus e naquilo que Deus deixou também ao nosso alcance, né? Esse alcance humano, nessa preparação nossa, que a gente tem a ciência, o conhecimento, a tecnologia, tudo isso a gente precisa entender que é um processo histórico que Deus permitiu que o homem alcançasse, e isso a gente precisa reverter para o Evangelho, para o reino de Deus. Então a gente não pode ser esse alienado, essas pessoas alienadas que demonizam, né? A gente despreza o que é material achando que o espiritual só é o subjetivo, só essas questões mais místicas e tal. Não, tudo contribui, né? Tudo deve contribuir para que a gente comunique melhor o Evangelho. Estava vendo hoje uma postagem da revista Ultimato, e ela trazendo essa realidade em relação a missões, né? Que hoje a gente tem os influencers cristãos no objetivo de missões, porque é uma realidade, esse mundo virtual, que a igreja precisa se atentar. Então a gente vai tratar em missiologia, acho que vocês não tiveram ainda missiologia, né? Não, né? Não. Então em missiologia eu vou trazer essa realidade para vocês, né? Como esse campo missionário, seja bem-vindo, amada, está no comecinho. A gente precisa se atentar a essa nova realidade que nós temos, a nossa geração, e tudo isso que a gente está vivendo. É um desafio que a gente tem. Ela falou bem de você, viu? Embora eu não citei que era você, mas o que você falou, né? Dessa realidade do preparo e tudo mais que a gente comentou. Então a gente precisa entender que a nossa matéria aqui, ela pretende trazer e nos dar recursos e trazer a nossa consciência que se nós temos todos esses recursos e eles podem contribuir para uma melhor comunicação, por que não usá-los? Por que desprezá-los? Visto que nem Jesus, ele desprezou isso. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando a gente pega a oratória do apóstolo Paulo, a própria oratória de Jesus, o Sermão do Monte, todas as pregações, existe uma lógica nisso. Ele buscou, inclusive, as coisas mais cotidianas, porque ali ele conseguia fazer correlações. É o que a gente fala, tem que fazer a aplicação daquilo que a gente fala. Não é só essa questão teórica, né? Contextualizar, porque a gente está falando de passagens, de textos, descrições, termos que não fazem parte da nossa realidade de hoje. Então a gente precisa traduzir isso, né? E o papel do pregador, do comunicador do Evangelho, é pegar as coisas até complexas, isso diz respeito ao professor, claro, também, muito mais talvez, as coisas complexas, simplificar para que todos que estejam ouvindo, eles entendam. Então Jesus não tinha dificuldade nenhuma de falar com os escribas, que eram os mais intelectuais, né, da época, e falar com as pessoas mais simples, no sentido de instrução mesmo, pescadores, né? Pescadores, crianças, enfim. Então a gente precisa ser esse comunicador que alcance todo mundo. A gente precisa se atentar para isso. E eu quero colocar aqui para vocês alguns exemplos, né? Como a gente só tem mais 2 aulas, a de hoje, na semana próxima, eu vou resumir alguns pontos aqui, mas não quero atropelar nada, tá? Assunto e tema, e não tem página. Assunto e tema. Quem está com a versão digital aí, acho que tem a página. Aí me ajudem aí, se alguém está com no digital. Não tem página também não, né? Mas assunto e tema, veja se vocês conseguem se localizar aí na apostila. Acho que deve ser a 5ª página. Quinta? Acho que é.
Se contar aqui, ó, dá 1, 2, 3, é mais, hein? 3, 4, 5, 6, 7, é a oitava, pelo menos aqui na minha impressão está a oitava. Veja aí, oitava. Assunto versus tema. É o que eu quero abordar com vocês aqui. Começar a abordar, né, na aula de hoje. Vamos lá. Assunto versus tema. O que é o assunto e o que é um tema, né? Acharam, amados, quem se localizou? É só um sinalzinho para a gente acompanhar juntos a leitura. Então vocês fazerem algumas anotações aí. Isso, assunto, tema. Bom, eu vou narrando aqui, tá? Mas se vocês puderem acompanhar, fica melhor ainda. Então, assunto é o objetivo. O que é o assunto? É o objetivo que você deseja alcançar por inspiração de Deus. E o tema é como vai dizer para o público qual é o seu objetivo. Então, o assunto é o objetivo, né, que a gente pretende comunicar. E o tema é como a gente vai dizer isso para as pessoas, para o público, tá? Entenderam? Tranquilo? Assunto, tema, vou exemplificar aqui também, tá? Assunto, perdão. Então, o que eu vou pregar hoje? Sobre perdão. Esse é o assunto, né? É o que eu pretendo comunicar para os ouvintes. O tema que eu poderia usar para comunicar esse assunto seria perdoando como Cristo nos perdoou. Então, eu poderia falar sobre o perdão, mas, sei lá, perdão do pai para com o filho, né? O casal. Mas eu vou colocar aqui esse ponto, perdoando como Cristo nos perdoou. Aí eu preciso do quê? Eu tenho um assunto, eu tenho um tema. O que nós precisamos, amados? De um texto, né? Qual é o texto aqui que eu peguei? Colossenses capítulo 3, versos 12 ao 17. Eu quero ler com vocês, tá? Vamos fazer o exercício como a gente estivesse mesmo fazendo aqui, né? Elaborando um sermão, tá? Então, Colossenses, capítulo de número 3, versículos de número 12 ao 17. Lembrando que nós estamos pegando um texto. Esse é o texto base. É de onde nós vamos, Colossenses capítulo 3, verso 12 ao 17. O texto precisa ser um bom texto, um texto claro. Lembra que a gente falou na aula passada? Um texto claro. E eu brinquei. Escolha um bom texto, porque se a mensagem não for boa, o texto... a leitura do texto já abençoa o povo, né? Mas o texto precisa, de fato, ser o texto que aborde isso. Não é um texto para um pretexto, né? É um texto que, de fato, fale sobre o assunto e é o tema, principalmente, tá? Vou ler com vocês, só para a gente entender aqui, ó. Como se eu estivesse, inclusive, já pregando, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. De onde eu extraí o tema? É daqui, perdoando como Cristo vos perdoou. Está vendo como eu posso extrair o tema do texto, do próprio texto? Poderia elaborar, né, sem estar no texto, mas lógico, relacionado. Mas aqui, ó, o próprio texto já me deu o tema, já coloquei. E sobre tudo isso, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Então, isso é só uma exemplificação, amados, de como a gente pode fazer, elaborar o sermão. Então, assunto, o que eu quero passar, o tema, como eu vou passar isso, né, direcionar isso, o texto, que é o texto base. É muito interessante, cada um tem o seu perfil, cada um prefere, não tem nem certo e nem errado exatamente, né? A gente tem personalidades, a pregação, também, o pregador, melhor dizendo, também é parte da pregação, nós fazemos parte na nossa personalidade, né? Tudo mais, como a gente apresenta. Ninguém precisa ser igual a ninguém, então cada um precisa ser original. Deus quer nos usar com as nossas limitações, com as características que nós temos,
com o arcabouço que a gente tem, né, intelectual e etc e tal, com as nossas experiências, enfim. Então a gente não precisa ser igual a ninguém, né? Eu tenho que ser aquilo que Deus vai construindo em mim, tá? Então a linguagem que a gente usa, o vocabulário que a gente usa é o que a gente tem, né? Então claro que a gente sempre vai buscar se aperfeiçoar, crescer intelectualmente, corrigir, né? Como vira e mexe, eu me ouço. Vocês sabiam que eu me ouço? Eu fico maravilhado quando eu assisto a minha aula e eu mesmo entendo o que eu expliquei. Eu fico... Não, mas é sério, eu me ouço, a gente precisa se ouvir, né? Poxa, aqui, talvez falei aqui, não ficou nem tão claro, né? Nem para mim mesmo ficou claro, imagina para o outro, né? Errei nessa conjugação do verbo, então, né? Eu tenho minhas dificuldades, minhas limitações, e todos nós temos sempre que procurar, como eu disse, fazer tudo com excelência. Porque a gente está fazendo a obra excelente de Deus, né? E aí, amados, então o texto bíblico, tá? O texto bíblico é a passagem bíblica que serve de base para o sermão, que é esse aqui. Vocês viram que os versículos do 12 ao 17 vão falar de perdão, características de perdão. Eu poderia aqui escolher 3 modalidades, por assim dizer, de sermão. O topical, o temático ou o expositivo. O expositivo, eu ia comentar versículo a versículo. O 12, por exemplo, eu ia falar o que é se revestir como eleitos de Deus, né, santos e amados. O que seria entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, a mansidão, a longanimidade. Eu posso explicar tudo isso, eu posso... Esse é o assunto, no caso? Essa explicação, o meio do corpo do... O assunto é o perdão. Eu vou ensinar sobre o perdão, eu vou pregar sobre o perdão. Eu quero passar um conteúdo que instrua sobre o perdão. O assunto é isso, né? É o que eu vou passar, o meu objetivo. Conteúdo. Isso. O que eu vou é o ensinamento, é a mensagem em si, é o conteúdo. O que hoje eu quero falar em 40 minutos e 50 minutos e que quem está me ouvindo entenda, receba, absorva, leve para casa sobre o ensino do perdão, o que é o perdão. E o tema? O tema, como eu vou desenvolver isso? Como eu escolhi? Falar sobre o perdão como Cristo nos perdoou, né? Eu acho que eu peguei a melhor possibilidade, que é Jesus. Jesus exercendo essa virtude, Jesus fazendo isso. E aí eu poderia pegar diversas passagens que Jesus fez isso na própria cruz do Calvário, perdoando os seus algozes, né? Nos perdoando e tal. Então, assim, o assunto é o que eu quero passar, o quê? O tema é como eu vou passar isso, como eu vou direcionar. O texto é o conteúdo que eu vou extrair esse assunto. E aí, se for o expositivo, eu posso explicar tudo que está no texto. Tudo que está elencado no texto aqui. O que é perdoar em misericórdia, a virtude da humildade, a mansidão, né? Então aqui, o que é suportar uns aos outros. Então aqui eu tenho muita coisa para extrair. Muitas informações que eu tenho. Isso é expositivo, vou explicando versículo a versículo. Nossa, André, mas do 12 ao 17 dá quanto? 5 versículos? 6, né? 12, 13, 14, 15, 16 e 17. São 6 versículos. Entrou na exata, eu me complico todinho. 2 mais 2 eu dou conta, mas o resto é uma luta aqui na minha cabeça. Então, 6 versículos. Nossa, André, mas aqui eu acho que eu vou... não vou nem preencher o tempo. Por quê, amados? Se a gente for entrar em cada detalhe, em cada questão, né, falta tempo, na verdade. E um dos desafios que a gente tem também, quando a gente vai pregar, é controlar o tempo, né? Porque se você pretende expor de fato os 6 versículos, você vai ter que dividir isso em 30 minutos, 35 minutos, né? Aí tem uns que é assim, tipo, 25 minutos ele falou do 12. Aí em 5 minutos quer falar dos outros 5, não vai dar. Então a gente precisa ter essa habilidade. É por isso que o sermão escrito aqui, eu digo o esboço, né, nos ajuda bastante, né, porque a gente já vai dividindo. Olha como antes a gente pensando em tudo isso, né, e tal, isso nos dá muito mais condições de ter êxito na apresentação. Pode ser que tudo aquilo que eu planejei eu não consiga expor, tudo bem, não tem problema, né? Agora, assim, no mínimo eu tentei me organizar. A ideia central seria bom que passasse. Exato.
Só que pensando que quando a gente prepara a prova, você tem décimos para distribuir, você joga daqui, joga dali, tira daqui, porque a prova não pode passar de X. Isso. E aí sobra décimo, falta décimo, e a questão não tem itens exatos. Exato, tem toda essa questão, né? Então, a gente não está propondo nada mecânico, não sabe, robótico, né? Tem que ser assim exatamente. Mas, minimamente, a gente tem uma proposta e colocar isso diante de Deus. E é Deus que vai nos dar sabedoria. A experiência vai nos dando habilidade também, né? Porque, assim, não é fácil. Tem um nervosismo, não sei vocês, mas eu ainda dá uma afrouxada no intestino. Há um frio na barriga, né? A mão ainda soa. A mão ainda soa. A boca ainda fica seca. Eu não sei vocês, mas para mim eu tenho meus desafios. Falar em público, via de regra, eu acredito que não é fácil, né? Ainda que seja extrovertido, ainda que esteja acostumado. Essa risada de nervoso, né, mano? Me dá um nervoso mesmo. Mas não é isso, amados? Alguém tem muita facilidade aqui entre nós, assim, tipo, não tem assim, dificuldade nenhuma em falar em público? É tranquilão mesmo? É? Vocês? De boa? Poxa, então deve ser sou eu, então. Acho que sou eu. Depois que eu falo as 10 primeiras palavras... Aí dá uma... Aí eu me solto. Não, sim. Há o nervosismo, né? No início. Inicial. Mas, via de regra, eu acho que não é fácil para a maioria falar em público, né? Você tem toda a dificuldade, uma série de questões. A gente tem aquela sensação que está sendo avaliado, né? Dependendo, às vezes, quem está ali no auditório, a gente fica meio... Quando tem um professor da vida... Nada. Ainda mais do que se fala. Estamos ali falando qualquer coisa. Exato, o tema, né? Quem está ouvindo, né? Então, já quer falar, né, irmão Márcio? Sim, pode falar, depois eu completo. Mas esse nervosismo, ele tende a diminuir ao passar do tempo, de acordo às pregações? Só ficou muito tempo que eu vi. Ô, pastor, mas 20 anos não deu não para resolver isso? Você tá vendo só? Então, assim, eu acho que... 20 fora, né? Então tem uns 30 aí, né? 1988. Não. Isso não é um consolo para nós, né? Então, mas assim, o que acontece? A gente tende a ficar mais seguro no que fala. Isso é bom, né? Quando você tem mais propriedade, você tem mais segurança porque você domina o assunto, você está mais inteirado, isso te dá mais condição de você, né, controlar esse nervosismo. Quando você vai falar de algo que você não está tão seguro, né? Só os irresponsáveis que não têm essas sensações. Só aqueles que não estão nem aí que não têm essas sensações. Mas para quem quer levar a sério o negócio, entende a seriedade do negócio, o processo todo, aí existe todas essas questões aí. Mas com o tempo vai se amenizando, né, algumas coisas. Pelo fato de você estar mais seguro, ter mais propriedade no que fala, né? Tem ambientes que de fato para você é mais tranquilo, para nós é mais tranquilo. A minha igreja, né? Ou então em um lugar que eu já tenho uma convivência, já conheço algumas pessoas ali, fica uma coisa mais familiar, por assim dizer, né? Mas enfim, então o texto bíblico, voltando, né, a passagem bíblica que serve de base para o sermão, esse texto deve fornecer a ideia ou a verdade central do sermão, tá? Então por isso que o texto precisa ser, tem que ter o conteúdo que eu quero passar, né? Eu falo que tem o sermão de 3 pontos, né? Lê o texto, sai do texto, não volta nunca mais para o texto. Então tem muitas pessoas que fazem isso, né? O texto precisa ser aquele texto que é base, dali que a gente vai extraindo o que a gente quer comunicar. Não é ler o texto como um pretexto, não é ler o texto e esquecer do texto. Então no expositivo, obrigatoriamente, você tem que ficar no texto. E você vai explicando e extraindo do próprio texto. Raramente você vai em outras passagens da Bíblia, passagens correlatas para reforçar o próprio texto ali, você já vai extraindo. Tem que ter um conhecimento muito bom dos originais, tem que ter um conhecimento muito bom da geografia, da cultura, do próprio livro, o autor. Então, existe um conhecimento muito maior na modalidade expositiva. Talvez seja por isso que poucos usam o expositivo, né? O temático é o tema. Então já te dá a liberdade de você passear pela Bíblia e buscar o que a Bíblia fala a respeito do perdão de Gênesis a Apocalipse, né? Mas você gira em torno do tema. Não é que você vai falar de um monte de coisa, não. É o que envolve o perdão, né? É o temático. O topical, você vai pegar tópicos
né? Você vai colocar tópico 1, tópico 2, tópico 3. Então eu vou falar no tópico 1 sobre isso, tópico 2 sobre isso, tópico 3 sobre isso. Também não é fazer 10 tópicos. Não dá, né, amados? Então não é só ler também, você precisa ler ou você precisa expor aquele tópico e trabalhar em cima dele e sempre fazendo a aplicação prática no final. Então não é encher o povo de teoria, de teologia. É você pegar, de fato, a ideia bíblica, mas contextualizar e aplicar, dar exemplos da vida real. Mas esses tópicos podem ser diferentes? Sim, devem ser. Só que um precisa contribuir para o outro, serem interligados. Do amor, daqui a pouco eu coloco um outro tópico diferente. Que não tem nada a ver, que não tem ligação não. Aí vira uma salada, né? Vira uma salada. Os tópicos, eles precisam ser crescentes, ou seja, você começou a falar de algo e você vai construindo, né? Dentro da ideia. Exato. Né? Você vai construir. E um tópico você vai contribuir para o outro, né? Senão fica uma salada, uma bagunça, nesse sentido. Então tem o topical e o temático, né? Aqui eu comecei a falar uma coisa e aí acabei perdendo o raciocínio. Eu costumo fazer o seguinte, por exemplo, Colossenses, eu procuro, inicialmente na introdução, falar sobre o livro, quem escreveu, a época que escreveu e o tema desse livro. Todo livro da Bíblia, e principalmente as cartas, tem um tema único, né? Às vezes a gente está lendo lá, vou ler o capítulo 6 de Efésios, a batalha espiritual, o soldado de Cristo. A gente pensa que Paulo, no capítulo 6, está falando algo totalmente diferente dos 5 capítulos. Não. É uma escrita só, é um tema só. Ele vai girando do capítulo 1 ao capítulo 6 sobre o mesmo tema. É o corpo de Cristo que ele está falando. Se desdobra em vários aspectos do mesmo tema. Então é muito bom a gente sempre ter esse conhecimento abrangente do livro que a gente está lendo e não apenas na passagem, a micro que a gente está extraindo lá. Eu costumo fazer isso, né? Irmãos, essa carta aqui quem escreveu foi Paulo, o contexto da cidade era essa. É muito bom você ter esse pano de fundo, né? É muito bom a gente, inclusive, conhecer todo esse contexto. A gente tem muito mais condição de entender o que o autor ele estava querendo comunicar quando ele falou. A gente vai amenizando os equívocos, os erros que a gente vai, né, muitas vezes cometendo por não conhecer a proposta do autor. Quem escreveu Paulo, o que ele quis comunicar? Você lembra de hermenêutica? As perguntas, quem escreveu? E quem escreveu, para quem escreveu? E por que escreveu? Então a gente, tendo essas respostas, a gente já vai tendo muito mais condição de propor a mensagem. A gente tem a tendência muito de ler a Bíblia já procurando saber o que Deus quer falar comigo, ou então o que Deus quer falar com o povo, né? No caso da pregação. Está errado. Isso está errado. A primeira postura que a gente tem que ter quando lê a Bíblia, aqui o exemplo de Colossenses. O que o apóstolo Paulo pretendia falar com esses irmãos lá na cidade de Colossos? Esse é o ponto. O que Deus, através do apóstolo Paulo, estava comunicando para esse povo lá na cidade de Colossos? A gente precisa descobrir, ter essa resposta. Tendo essa resposta, aí já é meio caminho andado. Tá? E o que isso significa para mim? A gente precisa entender que o pregador não é aquele que comunica a palavra apenas, é aquele que Deus fala com ele, ministra na vida dele aquela mensagem que ele está passando. Então a gente não é um profissional que está vendendo produto e passando o produto para uma pessoa. A gente é alimentado, é retroalimentado, é ministrado por aquilo que a gente pretende falar para o povo. Né? Sem falar que a gente precisa se esforçar para viver aquilo que a gente está propondo. Senão a gente se torna soberbo, hipócrita. Né? Então, assim, claro que a mensagem é maior do que o pregador. A mensagem é muito maior do que nós. Então, a gente vive tudo que prega? Claro que não. Agora, nós precisamos ser sinceros e honestos e desejar e se esforçar para viver aquilo que a gente prega. Porque é a palavra de Deus. Né? Então, a gente precisa entender todas essas questões. Eu anotei aqui algumas coisas. Aqui, ó. Segundo o Jerry Stanley Kay, existem algumas vantagens no uso de um texto bíblico. O texto dá ao sermão a autoridade da palavra de Deus. Eu já vi, acho que talvez devo ter feito isso em algum momento, que eu não lembro muito bem. Mas assim, às vezes a gente começa a falar e nem texto tem, né? Começou a falar, vou pregar aqui. A partir de qual texto eu estou falando isso? Então é bom ter um texto porque dá autoridade ao sermão, né? O texto constitui a alma do sermão. Através da pregação por texto, o pregador ensina a palavra de Deus. Então é isso que a gente está falando, né?
O uso do texto ajuda os ouvintes a reter a ideia principal do sermão, é por isso que o texto precisa ser bem lido, bem escolhido, de preferência uma versão mais contemporânea, que nem é a minha que eu escolhi para você, não é que eu escolhi, né? Que essa Bíblia aqui eu manuseio ela desde 2001, então eu tenho exatamente, tá aqui, ó, André, com muito amor e carinho, te amo, Vânia, sua noiva, 4/2/2001. Nossa, então, faz um tempinho, né? Então eu manusei essa Bíblia, mas ela não é a melhor versão, né? E geralmente quando eu vou ministrar a palavra, eu até pego outra Bíblia, né? Uma NVI, uma NVT, às vezes até a mensagem, que não é lá aquela, não é uma versão, mas é uma paráfrase, enfim, depende muito daquilo que eu pretendo fazer na ocasião. Mas assim, o texto, quanto mais claro, melhor. O texto é a palavra de Deus que está sendo ensinada, ou deve ser ensinada, e quanto mais o texto for adequado, quanto mais a linguagem for acessível, os termos forem acessíveis, né? Porque assim, você tem uma Almeida Revista Corrigida, no capítulo 5, por exemplo, de 1 aos Coríntios, que vai dizer, não é boa a vossa jactância. Aí você faz uma leitura dessa. Né? Quem ouviu, não sei, mas eu acho que a maioria... Uma doença derivada da jaca mal, né? Estragada, né? Jactância, o que é jactância, né? Então, concupiscência, são palavras que não fazem parte do nosso dia a dia. Então, se a gente já lê um texto, uma versão que ela é contemporânea, clara, ao ouvir, a pessoa já é ministrada pelo Espírito Santo de alguma maneira. Então, a gente precisa pensar nesses detalhes aí. O texto limita e unifica o sermão, então a gente não pode, né, pegar o texto, ler e abandoná-lo, deixar de lado, tá? Então, ele limita e unifica o sermão. O texto permite uma maior variedade nas mensagens. O texto é um meio para a atuação do Espírito Santo, nesse sentido, né? É imprescindível a escolha de um texto que se relacione com o tema do sermão, porém adequado. Vejamos o tipo de textos que devemos evitar. Textos longos que cansam os ouvintes. Vou ler o Salmo 119. Acabou o tempo quando leu. Vou ler só o versículo do Salmo 119. Primeiro, o que a gente deve considerar quando pegar um salmo, por exemplo, Marcos? Ele é um livro poético. Poético, ótimo. Sendo poético, nem sempre o que nós estamos lendo é literal. Precisa tomar muito cuidado, né? Entender a linguagem. Olha como a hermenêutica está necessariamente ligado à questão da homilética. Pode durar uma noite, mas a Bíblia é Salmo 30, né? Verso 5, me parece. Então, se é poético, cuidado. Né? Entenda de fato se o que está lendo lá pode ser interpretado literalmente, né? Se é poeticamente, então vamos interpretar aqui algo para traduzir de uma maneira que seja adequada. Então, textos longos e textos complicados. Domingão, lê sobre 1 aos Coríntios lá, acho que é o capítulo 11 que fala lá que a mulher não pode usar véu e tal. É um texto que precisa ser trabalhado, às vezes gera muito mais confusão. Textos obscuros, a gente tem textos que são meio obscuros no sentido que eles não são tão claros, precisa de fato, né, ter todo um estudo e tal, e às vezes não dá tempo, não é nenhum caso, o povo nem gosta de ouvir explicação, nesse sentido mais acadêmico, mais apurado. Né? Você tem lá um público que, via de regra, um público, muitas vezes, que não é um público de igreja. Pelo menos era assim, né? Há tempos atrás, domingo, os cultos públicos, melhor dizendo, né? Vinham muitas pessoas para ouvir mesmo o evangelho e que não eram de igreja. Mas hoje a gente prega muito para crente. Enfim, então textos obscuros causam polêmicas no auditório. 1 Coríntios 11:10, até eu coloquei aqui o exemplo. Textos difíceis, né? Os ouvintes não entendem. Efésios 1:3 fala sobre predestinação. Um pouco polêmico. Textos duvidosos, como João 9:31. Deus não ouve pecadores. Então a gente deve evitar. Não é que não pode exatamente usar esses textos, mas eles vão demandar mais uma elaboração do sermão. A gente vai ter que explicar um pouco mais. E de repente não é o objetivo, né? Eu coloquei outro exemplo aqui, ó. Aí tá anotações, né? Então tá assunto. Vou dar outro exemplo aqui, tá? O primeiro foi, assunto perdão, o tema perdoando como Cristo, o texto de Colossenses e tal. Aqui nas anotações eu coloquei assunto, adoração. Não tá aí na de vocês não, né? Na minha tá lá. A apostila de professor, ó, tem isso aqui, ó. Tá vendo? Assunto, né? Adoração.
O tema, a verdadeira adoração, porque tem a falsa adoração também. Então coloquei aqui como a verdadeira adoração. Qual é o texto que eu escolhi? João capítulo 4, verso 20 ao 24. Acho que vocês até lembram de cor, né? Da mulher samaritana. Lembra lá? Ah, sim, onde nós devemos adorar? Porque os nossos pais, né? Aqui nesse monte. Os judeus dizem que é em Jerusalém. Onde é? Aí Jesus vem falando, ó, nem aqui, nem em Jerusalém. Então explicar o que é adoração, né? O contexto dessa mulher, o porquê que eles entendiam isso. O Antigo Testamento que entendia de adoração, que ainda era a mentalidade onde Jesus estava enfrentando ali. Então a gente precisa entender, inclusive, sempre essa questão, amados. Isso é uma tecla que eu acho que vocês já estão enjoados de me ouvir falar. Antigo Testamento, a mentalidade do Antigo Testamento, ela não pode ser transferida para o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é uma revelação maior. O Antigo Testamento é uma revelação progressiva. A vontade de Deus mais explícita está no Novo Testamento, na Nova Aliança, em Cristo Jesus. Mesmo que o texto esteja no Novo Testamento, como por exemplo é esse aqui, mas olha como Jesus está lidando com a mentalidade ainda do Antigo Testamento. E a gente precisa entender tudo isso, né, para que a gente possa ter aí uma compreensão adequada. Então o texto, João capítulo 4, verso 20 ao 24, a introdução, todo o texto precisa ter, toda a pregação precisa ter uma introdução. Qual a introdução que eu daria aqui, tá? Os judeus e a rivalidade com os samaritanos. Isso está no texto, né? Por que eles... É bom explicar isso? Ao meu ver, é muito bom. Ah, poderia ser outra coisa pontuada? Claro que poderia, só estou dando um exemplo, né? Então, eu daria introdução nisso. Por que o judeu ele não tinha simpatia com os samaritanos e tal? Aí eu coloquei aqui, inclusive, ó, aqui foi topical, tá? Esse meu sermão aqui, né? Ou esse mini sermão. O primeiro ponto que eu abordaria aqui seria falsas adorações. Falsas adorações. Eu poderia pegar Antigo e Novo Testamento, textos para falar. Então, são tópicos. Primeira, falsa adoração. O que não é adoração? Poderia começar desde Caim. Primeiro culto que houve. Um adorou e o outro... um adorou verdadeiramente, e Deus recebeu, inclusive, e o outro teve um ato de adoração, mas Deus não reconheceu como adoração. Ou seja, não foi legítimo diante de Deus. Então, pode haver adorações e adorações? Sim. Então, eu abordaria isso. Segundo ponto, a verdadeira adoração. Se tem a falsa, eu preciso mostrar qual é a verdadeira, né? Então, segundo ponto. Terceiro ponto, adorando como Jesus. Olha só. Então, como Jesus adorou? Que para mim, em todos os casos, amados, da Bíblia, Jesus é a melhor figura. Não que eu não possa pegar a vida de Abraão e exemplificar a vida de Abraão, né, e correlacionar com a minha. Não que eu não possa pegar lá o Jacó. É até bom, porque eles são bem parecidos com a gente, então a gente se identifica deles, né? São os pecadores e fala da gente. Agora, Jesus, como é bom... Aliás, eu posso até pegá-los, todos esses pecadores se identificam com a gente, e sempre, então, dar o parâmetro perfeito, que é Cristo. Então, toda a pregação, para mim, deveria apontar para Cristo. Toda, sem exceção, independente do tema. Certeza. Eu penso. Jesus é a perfeição. Posso não fazer isso? Pode. Está totalmente errado? Não. Mas seria muito melhor se nós conseguíssemos, né, todo o assunto da Bíblia, todo o tema da Bíblia, apontar para Cristo, acabar em Cristo. Eu posso começar onde for, mas acabar em Cristo. Eu acho que aí sim é uma pregação cristã. Eu também acho. As outras podem ser bíblicas, mas não é cristã, né? Então, o terceiro ponto abordaria adorando como Jesus, daria uma conclusão. O que é a conclusão? É o resumo, não é repetição dos 3 pontos, mas é um resumo, né, de tudo que foi falado. Eu faço uma aplicação. Essa aplicação é trazendo as realidades da vida de cada um. O que é adoração no trabalho? O que é adoração na vida da família? O que é adoração na conjugalidade? O que é adoração no ministério? Como isso, traduzindo os exemplos, né, do dia a dia. Então, procurar fazer essas aplicações. E é muito bom que o pregador ele tem uma ótica, uma visão da vida. Seja uma pessoa madura, que enxergue a vida. Isso que eu acho fantástico, Marcos. Como é bom quando a gente entende a vida. É por isso que nós que pregamos devemos ser pessoas sensíveis à vida, experientes. Um dia um adolescente falou para mim assim,
perguntou para mim, né? Até na escola bíblica, falou assim, um adolescente não pode pregar? Não, André. Eu falei, pode. Poder de poder pode, tem poder, né? Os adolescentes têm tanta informação hoje, né, que a gente não tinha. Na época, na nossa fase de adolescência, a gente não tinha 10% do que esses meninos têm hoje, né, de informação e tal. Já nasce com um HD lá que dá até medo. E o que acontece? Eu falei, poder de capacidade, você pode pegar o texto aqui. Agora, propriedade possivelmente não vai ter um monte de coisa. Não vai ter o olhar da vida. Não tem como, mas isso vem com a maturidade, isso vem de fato com as experiências pessoais, né? Então a aplicação exige que a gente tenha esse olhar mais abrangente da vida, de uma forma adequada. Quem é o obreiro? Que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 3. Vocês lembram desse texto? Como? Não temas. Diga. Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não é isso que está o texto? Quem deseja o episcopado. Quem é o episcopos? Né? Até a palavra, né? Aquele que olha por cima, né? Epi, sim, escopo, né? Olhar. Então é mais ou menos a ideia do antigo sentinela, né? Do arauto, o vigia, aquele que está na torre. Então ele é uma pessoa que tem um olhar mais abrangente, enxerga mais o horizonte, né? Tem um conhecimento da vida mais abrangente do que os seus ouvintes. Então, olha como isso é muito bom, a gente adquirir. Isso pode vir também pela experiência e pelo estudo. Aliás, os dois unidos. É por isso que quem pretende pregar a palavra de Deus, quanto mais conhecimento tiver, melhor, irmãos. Entender de tudo mesmo, né? A gente vê Salomão, ele era um pregador. O que é o livro de Eclesiastes? O que é a palavra, o que significa a palavra Eclesiastes? Pregador. Aquele que fala diante de uma assembleia, né? Que é a eclésia, né? Ou eclesia, mais polidamente falando. E ele escreve tanto provérbios, né? Cantares de Salomão quando estava apaixonadinho, né? Um jovenzinho. O meia-idade, provérbios, e quando está na velhice ou no final da sua vida, o Eclesiastes. Quando a gente pega provérbios... Tem a diferença total. Sim, lógico que tem. Você vê que os livros abordam temas, né, bem distintos e como eles lidam com áreas diferentes da vida. O Cantares é bem limitado, fala do relacionamento conjugal. Só isso, mais nada, é isso. Mas é muito importante, fundamental, inclusive, né? Sexualidade, tudo que envolve. Provérbios já é uma visão ampla da vida, né? Do dia a dia, é prático. Então, essa sabedoria prática, né? Provérbios. E é interessante que em Provérbio ele vai falar de quase todas as dimensões, relacionamentos possíveis na vida de um ser humano. Como ele escreveu isso? A partir de onde ele escreveu isso? Da observação. Ele mesmo, em alguns pontos, ele diz lá que estava um rapaz olhando pela janela, observando tal e tal situação. Possivelmente era ele mesmo observando tudo isso. Como vocês acham que ele tirou aquele exemplo do capítulo 6 de Provérbios, da formiga, e relacionou ao preguiçoso? Ele mesmo observou, né? Vai ter com a formiga, o preguiçoso, aquela coisa toda. Então a gente vê assim, um conhecimento da fauna, da flora, da vida, da filosofia, do cosmos, de tudo, irmãos. O Salomão, ele em Eclesiastes, no capítulo 1, não sei se é verso de número 8, vamos lá, ver esse texto. Quando a gente terminar aqui a teologia, pode fazer doutorado, mestrado... PhD, DD... Mas aí o senhor vai indicar? Uma indicação? Eu indico, não é pedido. Sem dúvida. Não tem limite para o estudo, né? Exato. Podem fazer psicologia, pode fazer pedagogia, pode fazer sociologia, pode fazer o que vocês quiserem. Tudo isso vai agregar. Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas todas essas ciências humanas aí, elas não vão prejudicar. Mas eu estudei Darwin, eu estudei Karl Marx, eu estudei Nietzsche, eu estudei todos esses teóricos, os ateus. Isso nunca abalou minha fé em absolutamente nada, pelo contrário. Exato. Tudo isso corrobora. Corrobora para ver a que a gente... Sim. Então assim, não tem, né? Eu falei de Eclesiastes, né? Eclesiastes no capítulo 1. Se eu achar o livro de Eclesiastes vai ficar bom, hein? Eclesiastes, capítulo número 1. Obrigado, isso. É verso 13. 1 e 13 de Eclesiastes.
1 e 13. Capítulo 1, verso 13. Aliás, eu não li esse texto com vocês esses dias, não? Não? Semana passada? Então, li. Nunca me lembro. Para alguém. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Apliquei o meu coração a esquadrinhar e informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela se exercitar. Então a gente tem aquela ideia, né? O Salomão, ele teve um sonho, Deus aparece para ele no sonho e pergunta o que ele quer, e ele diz sabedoria, inteligência, aquela coisa toda. E a ideia que a gente muitas vezes tem é assim, vem um combo, né? Um download celestial, instalou todos os programas e ele ficou com a sabedoria assim do dia para a noite. Não foi isso que aconteceu, ele diz aqui. Ele se aplicou, ele se dedicou, ele estudou. E foi enfadonho. Sim, mas porque fez. Porque é. O campo do conhecimento é muito exaustivo. É muito enfadonho. Por dois motivos. Primeiro que você precisa se dedicar muito à leitura, muito à reflexão. Isso é muito demorado. A reflexão é um processo longo. Segundo, porque traz um sofrimento muito grande. Amados, o alienado não sofre. O ignorante está de boa. É verdade. A vida assim está uma festa. Se melhorar, estraga. O alienado é isso, né? O ignorante, nesse sentido intelectual, ele não sofre, tanto quanto o esclarecido. O esclarecido sofre demais, porque vai percebendo coisas que os outros não percebem. Lhe traz muita angústia. É verdade. O conhecimento é angustiante, não é? Mas a ignorância nunca é vantagem. A ignorância não traz felicidade. Não é que, então eu vou ser ignorante para ser mais feliz. Não, não vai ser. A alienação, ela não é mais felicidade, né? Enfim, eu estava onde? Agora eu preciso voltar, na aplicação, não é isso? Que aí eu falei sobre a questão do conhecimento, que a gente precisa, será muito bom se a gente tem o conhecimento abrangente da vida para a gente fazer as aplicações. E o sermão deve terminar com um convite. Penso eu que todo sermão deve um convite para quem? Se é evangelístico, para as pessoas aceitarem a Cristo, né? Se não é, se é um sermão devocional, se é um sermão missionário nesse sentido, aí doutrinário, você faz o convite para que os ouvintes cristãos possam então ser desafiados mediante aquilo que foi proposto pelo conteúdo. Esse é o convite que eu me refiro. E necessariamente não tem que vir à frente, não tem que levantar a mão. Isso pode ser feito, como pode não ser feito, amados. O grande problema nosso é que se não for feito daquela forma, parece que não, né? Um dia eu ministrei a palavra e orei, inclusive, depois lá, fui entregar o microfone lá para o pastor. Disse, não, André, chama um pouco na frente e faz isso e faz aquilo. Eu falei, oh, meu Deus do céu. Poderia fazer como fiz muitas outras vezes, mas o deixar de fazer não está errado. E nem sempre foi assim, vocês sabiam? Que foi Charles Finney, no século XVIII, que começou essa prática, que após a mensagem, né, havia alguém tocando e chamando o povo para frente. Então, isso nem sempre foi assim. Não estou dizendo que está errado. Eu só estou dizendo que não é uma regra. O convite não diz respeito a esse comportamento. É o desafio de quem está ouvindo aplicar aquilo na sua vida. Esse é o ponto, né? Tudo bem, amados? Podemos ir para frente? Deixa eu ver se eu falo sobre isso aqui. Na página seguinte, a exegese, né? Eu vou sim falar. Embora a gente já falou isso na hermenêutica, mas acho que vale a pena aqui retomar. Exegese é o trabalho de exposição de um texto bíblico, né? Visto que a Bíblia é um documento histórico e a igreja também. A exegese é importante tanto para compreender a mensagem bíblica como para determinar seu significado na atualidade. Questões de data, significado linguístico, autoria, antecedentes, circunstâncias são essenciais à tarefa de preparar sermões bíblicos. Quanto mais conhecemos as condições político-religiosas, socioeconômicas sob as quais foi escrito certo documento, tanto melhor podemos compreender a mensagem do autor e aplicá-lo de acordo com isso, que é o que eu tenho falado, né? Conhecendo todo o livro que a gente está extraindo lá o texto, né? 10 passos para uma boa exegese. Leia o texto em voz alta, isso é quando a gente for preparar, né? Lógico. Comparando com versões diferentes para maior compreensão, isso é muito bom. Reduza o texto com suas palavras. Reproduza isso, obrigado. Reproduza o texto. Eu posso dar desculpa aqui ao óculos, que está quebrado aqui.
Então tá bom. Posso seguir em frente, né? Mas e a palavra vai não peques mais? Para quem não Tá bom. Reproduza o texto com suas próprias palavras. Fale sozinho. É bom se ouvir, amado. É bom se ouvir. É sério isso. Muitas vezes é necessário o retorno, porque a gente precisa se ouvir, a gente precisa falar e pensar o que está falando. Né? Eu sei que tem pregadores que eles são uma metralhadora, assim, né? Querem falar. Mas é bom a gente falar e entender o que a gente... nos ouvir. Sei que é desafio, né? Tem que controlar o nervosismo. Da briga. Vocês assistiram lá? Vocês assistiram, não? Claro. Assista lá um videozinho que eu postei lá. Então, exatamente, né? Ali é um extremo, né? Mas não é tão raro quanto a gente pensa. Observe o texto imediato e remoto. Eu peguei aqui um exemplo, por exemplo, de Romanos capítulo 5. Peguei o exemplo, por exemplo. Romanos capítulo 5, verso 20 e 21. Observe o texto imediato e o remoto, né? Então, quando a gente lê, por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo 20 e o 21, está escrito assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. O que seria aqui o contexto imediato e o remoto? O imediato é o capítulo 5, né? Esse é o imediato, está dentro do contexto. O remoto, tanto os capítulos para frente quanto para trás, ou seja, todo o livro. Nossa, esse negócio é muito trabalhoso. Mas é muito trabalhoso você pregar, de fato. Conhecer todo o livro, isso sempre vai nos trazer muito mais, alarga a compreensão do que eu quero falar. Porque eu não quero falar apenas disso que está aqui, porque isso aqui que está aqui não é uma fala isolada, faz parte de um todo. Vocês já leram em outra matéria, eu já li para vocês a carta de Romanos sem capítulo, sem versículo? Não, você falou. Já, você leu um trecho e falou que não tinha divisão. Mas eu nunca passei para vocês o arquivozinho não, né? Me lembrem, eu passo para vocês. E façam isso, tá? Reservem um tempo aí, vocês, não é uma coisa assim absurda não. Aqui dá 16 capítulos, né? Nas divisões. Mas quando a gente lê assim, do jeito que Paulo escreveu, do jeito que esses irmãos em Roma receberam e leram. É uma experiência muito interessante, que a gente não tem essas divisões que muitas vezes quebram o raciocínio e o pensamento. Eu estava estudando sobre isso também. É a Bíblia hebraica, essa professora, ela falou que eles não usam esses subtítulos, esses temas assim. Não, a Bíblia toda. Nem hebraica, nem o Antigo, nem o Novo Testamento. Não tem. Isso não faz parte do original. Nos ajuda, né? Sim, esses temas. Mas não tem. Quando a gente lê Efésios, capítulo de número 5, né, eu observo isso muito em casamento, né? Celebrar casamento lá. E aí o celebrante lá, ele pega o Efésios capítulo 5, verso 22. Você lembra desse texto? Não? As mulheres sejam submissas aos vossos esposos e tal. Eu vou falar sobre submissão da mulher. Né? E geralmente vai até o último versículo aí do capítulo 5, e às vezes nem vai, mas geralmente vai. E o que acontece? Aí fala-se da submissão. Né? Tá certo? Tá. Tá errado? Também tá. Por quê? Porque o texto não fala apenas da submissão da mulher. E o texto não é a partir do verso de número 22. Né? Mas se a gente pega as Bíblias, a maioria das Bíblias vai estar lá um subtítulo em negrito, submissão doméstica, alguma coisa assim, não é? Então olha só, você tem capítulo dividindo, você tem subtítulo ou títulos dividindo, e você tem versículos. E aí o capítulo 6 é outro capítulo. Aí parece que a gente está ouvindo outra coisa, né? Eu falei para vocês, e não é. Amados, na verdade, se nós fôssemos abordar esse ponto que Paulo trata na carta aos Efésios, de submissão, teria que pegarmos o capítulo 5, talvez o verso 17, até o capítulo 6 e verso 9. Aí seria um texto completo, né? A gente chama de perícope, né? Seria um recorte mais completo. Aí vai falar da submissão? Vai. Do marido em relação à mulher, tem que ser submisso. Da mulher em relação ao marido, tem que ser submisso. Dos pais em relação aos filhos, que tem que ser submisso aos filhos. Os filhos têm que ser submissos aos pais. Os patrões aos empregados, os empregados aos patrões. As relações de submissão, o que é submissão?
Mas dificilmente a gente vai ter essa impressão na leitura porque quebra a sequência, essas divisões. Então, ora nos ajuda muito, mas ora também nos atrapalha na compreensão, porque quem escreveu não fez essas divisões. Não, foi inteiro, né? A parte inteira. Então me lembrem, tá? Eu passo para vocês, façam isso, reservem um tempinho lá para ler o Romanos aí, por exemplo. Então a gente precisa observar esse texto imediato e remoto. Verifique a linguagem do texto, se é história, se é milagre, se é ensino, se é parábola, se é profecia, se é poético, se é narrativa. Então a gente pega um texto que a gente chama de descritivo, uma narrativa histórica, e quer afirmar aquilo como uma promessa, por exemplo. Ou falar, isso aqui é profético, né? A gente ouve muito isso, né? Isso aqui é profético. Tudo é profético, né? E não é. O profético é profético, a linguagem de profecia é de profecia. Então a gente vê o livro de Apocalipse. O livro em si é uma linguagem profética e contém muitos símbolos, né? Então ali você tem uma complexidade maior. Mas você pegar uma história e fazer aquilo como uma regra, não é uma narrativa. Nem sempre é uma promessa que está ali naquela narrativa, é só uma narrativa histórica. E aí cabe a nós interpretar aquela narrativa e como ela pode ser aplicada. Se como promessa ou não, geralmente não, né? Mas enfim. O ponto 5 aí, pesquise o significado exato das principais palavras. Por exemplo, em Romanos capítulo 6, tem palavras que se destacam mais, que aparecem mais, que é graça e lei. Aliás, todo o livro, né? Ele vai trazer muitas expressões, a graça e a lei. O que é a graça? O que a Bíblia trata como a doutrina da graça? Lei em relação a quê? Como isso é abordado e pode ser aplicado em nós? Faça anotações. Quando a gente está lendo o texto, né? Que são passos para uma boa exegese. Então o capítulo, a gente está em Romanos, para não dar trabalho para vocês, nem virar a página, é só o capítulo 6, verso 2 aqui, ó. A gente tem que fazer anotações, né? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, conviveremos ainda nele. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na sua semelhança, da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui eu deveria ler e fazer diversas anotações, palavras, termos, como eu fiz inclusive aqui, ó, na minha Bíblia. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, né? Tem anotações. Aliás, quase toda a página dessa Bíblia aqui vai ter alguma anotação, vai ter alguma observação, vai ter alguma tradução do original, vai ter alguma coisa aqui. Isso é muito bom, porque você vai se familiarizando com o texto e você vai... Amados, o Espírito Santo, ele quer nos usar na nossa capacidade de conclusão. Claro que não na imaginação, não do nada, né? E não na inspiração. Nós não somos inspirados por Deus. Quando a gente fala assim que a gente precisa buscar a inspiração de Deus, não é que é uma inspiração como os escritores foram inspirados. Porque a inspiração dos escritores é infalível, é inerrante. Então eu posso até falar inspirado por Deus no sentido que eu busquei a Deus e Deus de alguma maneira está me usando. Mas eu não posso nunca cair no erro de achar que o que eu estou falando exatamente no nome de Deus, o que Deus quer. Seria no sentido de entendimento da palavra? A iluminação, esse é o termo que a gente usa, iluminação. A gente não usa o termo revelação, amados. Na teologia a gente não usa o termo assim, Deus me revelou tal coisa. Isso não é possível, o termo teológico revelação se aplicar a nós. Porque a revelação diz respeito à Bíblia Sagrada. Quem teve, os que tiveram revelação foram os escritores. O que o Espírito Santo faz é nos iluminar a respeito da revelação. Eu posso ser iluminado. E o que é a iluminação? É o entendimento, é o esclarecimento. Então, Deus me revelou tal coisa. É inadequado falar isso.
Isso não se dá, porque revelação diz respeito àquilo que Deus desnuda para a pessoa como verdade bíblica, que foi escrita. Então, por exemplo, quando a gente lê 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21, vai dizer que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus foram movidos, né? Foram conduzidos, foram inspirados, alguma versão vai falar, pelo Espírito Santo. Então, os únicos que foram inspirados no termo da palavra foram os apóstolos e os profetas. Nós não temos revelação, temos a iluminação, que é o entendimento da revelação, né? Bora lá. Então, pesquisar o contexto, a época, o país, os costumes e a tradição, isso é muito importante. Perguntar sempre onde, quem, por quê, né, e como a gente viu lá na hermenêutica. Organizar o texto em seções principais e secundárias, ou seja, esse texto aqui, o que ele traz de informação principal, primária, o que de fato aqui quer passar. Você tem dentro dessa informação primária secundárias. Às vezes as pessoas se prendem tanto às secundárias que não é o exata. Tem informação a respeito daquilo? Tem, mas não é o que o autor nem Deus quer que a gente se atenha àquilo, né? Então tem gente que pergunta cada coisa, eu falei, meu Deus do céu, o texto tem tanta coisa boa aqui, e quer saber desse trem que não vai influenciar em nada, nem na interpretação do texto, muito menos na vida. Mas nós somos curiosos por natureza, né? A gente precisa prestar atenção, porque senão você pega um texto, lê, ao invés de expor aquilo que o texto pretende como principal, as pessoas às vezes ficam num secundário que nem é importante, né? Resuma, acho que é o último ponto aqui, com a seguinte frase: o assunto mais importante desse texto aqui que é o ponto. O que esse texto aqui é o mais importante? Então eu preciso sempre buscar o núcleo, né? A alma da mensagem aqui. O apóstolo Paulo falou aqui nesse capítulo sobre algumas coisas, mas o que é principal aqui, o que é indispensável de ser falado aqui nesse texto, é isso que eu preciso fazer, me esforçar para expor isso. As outras coisas podem ser expostas? Podem, mas a partir daquilo que é o principal. Senão a gente fala de um bocado de coisa periférica, secundária, e o principal não comunica, né? Então é uma coisa inadequada. Então vamos para o tema. O tema do sermão contém a ideia principal e objetivo da mensagem. Deve ser estimulante e despertar o interesse, né? A curiosidade e a atenção do ouvinte. Deve ser claro, simples e preciso, né? Bem como oportuno e obedecer o texto. Então, até a escolha do tema precisa ser pensado para ser mais adequado. Para se desenvolver um bom tema, o pregador precisa de criatividade, hábito de leitura, visão global do sermão e ser sintético, tá? Então, tem uns que querem colocar um tema assim enorme, que não tem nada a ver, né? Já desinteressa. Deve-se atentar para o fato de que o assunto e tema não são a mesma coisa, como a gente já viu, né? O assunto é algo mais genérico, tá? Enquanto que o tema é mais específico. Um assunto, por exemplo, poderia ser a esperança, né? E vários temas poderiam ser derivados desse assunto. A esperança do crente, a esperança do mundo, a esperança do verbo esperar e não esperançar, que eu coloquei aqui. Eu acho interessante, é um poeta, né, que fala isso, né? Nem lembro se é Drummond de Andrade. Ele fala, que esperar é uma espera passiva, mas o esperançar, que é você ter a esperança em algo que não é tão passivo, né? Não é sentar e ficar esperando. Esperançar é ter esperança, então são duas coisas diferentes de esperar. A partir de uma conclusão de um poeta da nossa literatura, olha como a gente pode estar ensinando uma verdade bíblica, né? Os poetas, eles são sensíveis, não é que eu estou dizendo que os poetas e todos os poetas escrevem, eles podem ser tidos como verdade, mas olha que coisa boa, que sensibilidade, como a Bíblia trata a esperança, que não é essa esperança de ficar esperando, né? O verbo esperançar. Enquanto você de fato entende e crê e espera que aquilo possa acontecer, você vai fazendo, você vai vivendo, você vai caminhando. Então, só para a gente entender. Você sabe que você falando aí, quando fala no final do sermão, né, o que é que você está querendo dizer? E assim, na experiência de sala de aula, eu dizia para os meus alunos assim, quando você lê um texto
E você fechar o olho e falar assim, o que é que ficou do texto na sua cabeça? Essa é a ideia central. Porque os detalhes não ficam. Exato. É verdade. Então eu dizia assim, fecha o olho, o que é que ficou do texto na cabeça? O que você sabe contar? Essa é a ideia central do texto. É o que ficou, você absorveu. É o que ficou. Porque as ideias periféricas, elas não ficam, é só a central. Exato. Então Exato. eu fazia muito esse treino. Boa, gostei disso aí. Bom, Também gostei. vou fazer isso. Aí a ideia central, Você refletir, né? Você interiorizar e refletir. Amados, é isso que a gente precisa fazer. Refletir em Deus. Né? Deixar que a palavra ministre as nossas vidas. Né? O Espírito Santo, de fato, ele quer usar esse processo da sinapse. Aqui, ó, o córtex frontal, ainda que tenha só o tico e o teco, 2 neurônios, mas Deus quer ministrar a gente, Deus quer nos usar, né? Então vamos lá. O tema deve ser preferencialmente estar na afirmativa, né? A frase: devemos honrar a Cristo, obedecendo os seus mandamentos. É melhor do que não devemos desonrar a Cristo, desobedecendo os seus mandamentos. Tem uma diferença, não tem? Tem, não tem? Não, no final das contas não tem no sentido da... Mas a afirmação, a afirmativa é muito melhor do que a negativa. A positiva te dá sempre algo positivo. Isso. A gente pensava muito em não pode, proibir tudo, né? Tanto que até hoje as perguntas são: André, o que pode e o que não pode? O que é pecado e o que não é? Então a gente sempre nessa questão da negativa, não pode. Até pelos 10 mandamentos talvez, né? Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça. Mas a gente pode escolher bem. Isso tudo, o conjunto desses detalhes vai contribuindo, amados, para quem ouve. Ele talvez não perceba, as pessoas não percebam. Mas todos esses detalhes, eles vão contribuindo, né? Para que a gente tenha aí um êxito. O João Cabral de Melo Neto, ele é um grande poeta e ele diz assim que escrever é como catar feijão. A gente escolhe as palavras para poder constituir um discurso. Exato. E as pedras vão ficando para fora. Então ele usa essa. Que escrever é como catar feijão. E a gente sente a diferença quando a gente ouve um e ouve outro, né? Com as posturas diferentes. Nossa, como faz diferença. É por isso que tem gente que a gente ouve 2 horas, tranquilamente. Tá de boa. Não tem sono, não pestaneja, não se dispersa, né? A minha esposa fala, tem uns que não vai. 5 minutos ali não consegue se concentrar. Aí já dispersa, aí só Deus, né? Tem os recursos pentecostais, né? Que é o grito, que é tem as frases de efeito e tal. Quebrar a mesa na cena. Quebrar a mesa, você também não viu essa? Tem que ver, você não viu. Então ali é um extremo, né, irmão? Claro que, mas olha só como que uma pessoa despreparada, né? O que eu achei interessante ali naquele vídeo foi o pastor, né? Tipo, ele olhou pro pastor e o pastor... Errei, que não tem o que fazer. Então, amados, para tentar aqui ir para o final, já estou acabando, viu? Estou acabando, daqui a pouco eu termino, né? 5 minutos. A proposição difere da ideia exegética, tá? A ideia exegética é a afirmativa de uma única sentença, é a verdade principal da passagem, enquanto que a proposição é a verdade espiritual ou princípio eterno, transmitido por toda a passagem. O tema deve ser formulado preferencialmente no tempo presente, não deve incluir referências geográficas ou históricas, não deve, a gente está falando do tema, né? Não deve fazer uso de nomes próprios, exceto os nomes divinos. Uma tese com alguma dessas características ficaria muito embaraçosa. Veja, assim como o Senhor chamou a Abrão, né, de Ur dos Caldeus para ir para uma terra que desconhecida. Da mesma forma, ele chama alguns de nós para irmos pregar aos estrangeiros. Imagina um tema. Que é isso? Né? Foi metade do sermão, né? Eu lembrei de uma coisa que não sei porquê. É Deus, né? Deus. Então, não tem esse negócio. Lembrei aqui, não sei por que eu vou falar isso aqui também. Então não tem essa coisa. A gente fala. A gente precisa saber minimamente o que a gente está falando, né? E por que a gente está falando. Mas eu acho que deve caber aqui, de alguma maneira, não se relaciona exatamente ao tema, mas a gente que está comunicando ali a palavra de Deus, a gente precisa falar a palavra de Deus e da palavra de Deus, ou de Deus. Evitar ao máximo, irmãos.
citar pessoas necessariamente. O que o pastor muito faz, um pastor muito faz, é incluir a sua família no sermão. Isso é terrível, né? Filhos, esposa. Um perigo muito grande é a gente pegar gabinete pastoral e levar para o púlpito. Exemplos que foram dados, confissões que foram feitas. As pessoas não sabem, né? Muitas vezes as pessoas não sabem, mas a pessoa que está lá, A pessoa que está sabe, e quem não falou, que ouve, diz assim, se eu contar, vai acontecer a mesma coisa. Exatamente. Então a gente precisa evitar muitas essas questões. E isso gera desconfiança geral. Tem coisas, então, que a gente não deve evitar ao máximo. A gente se sente mais à vontade com os filhos, com a esposa, mas a gente está expondo e constrangendo. A gente precisa lembrar que eles também são, né, pessoas que devem ser preservadas. Sim. Então, ao mínimo possível, usar citações de família, né, de pessoas assim que não autorizaram a contar, inclusive. Né? Às vezes a pessoa autoriza, ela pode contar aquele meu testemunho lá, aquilo lá, tranquilo. Mas previamente tem que ser informado. Enfim. Tipo de tema, e aqui eu acredito que eu encerro mesmo, tá? Então, tipo de tema, a gente tem um interrogativo, né, que é uma pergunta que deve ser respondida no sermão. Então, se eu faço uma pergunta, se o tema é uma pergunta, eu tenho que me propor a respondê-la. Né? Tipo assim, onde estás? Que farei de Jesus? Tenho uma arma, o que fazer com ela? Né? Então, são temas interrogativos e eu preciso responder no sermão aquilo que eu perguntei. Né? Senão fica um negócio, o povo fica na expectativa, né? Então, se o tema é uma pergunta, se a gente fala, ó, o tema é esse aqui, o que faremos de Jesus? Aí eu não respondo no sermão, então... Um tema lógico, né, que é um explicativo. Por exemplo, o que o homem semear, ceifará. Quem encontra Jesus, volta por outro caminho. Então, aqui é um tema lógico e explicativo. Imperativos, mandamento, uma ordem, né? Caracteriza-se pelo verbo de um modo imperativo. Exemplo, enchei-vos do Espírito, não seja incrédulo, não adore um Deus morto. Então, isso é um imperativo, né? Enfáticos, realçar os aspectos ou um aspecto específico. O exemplo, só Jesus salva. 2 tipos de cristãos. Então, esse é enfático. Tem o geral, abrangente, aborda um assunto de forma geral, sem especificá-lo, né? Amor, fé, esperança. Então eu posso pregar sobre o amor, sobre a fé, sobre a esperança ou sobre os 3. Tem um texto, tem lá em 1 Coríntios capítulo 13, inclusive, o texto que vai falar do amor, da fé e da esperança. Né? O maior deles é o amor e tal. Então a gente tem essas opções aí. Vocês têm alguma pergunta, alguma reflexão, alguma contribuição? Quando você vai fazer uma pregação, é necessário, assim, eu colocar o tema, qual tipo de sermão que eu estou fazendo? Colocar para quem? Para você? Para mim mesmo. Por exemplo, vou fazer um temático. Aí eu coloco temático. Para eu estar... Não necessariamente, você sabendo, às vezes, eu estou falando aqui, ó, tem que ter tema, tem que ter, oh meu Deus, o título, né? O tema, o assunto, o tema. Às vezes você nem precisa passar isso para as pessoas. Você não precisa necessariamente anunciar isso. Não, sim, né? para a gente mesmo. Isso, mas é bom que a gente tenha toda essa consciência, né? Toda essa estrutura. Se quiser passar, ótimo. Agora, quando a gente passa algum assunto, algum tema, a gente se compromete a abordar aquilo, né? A caminhar naquilo. Então, se não anunciou nada, fica assim meio que, né? Ninguém sabe. Se não deu, se não deu. Ninguém sabe que não deu, né? Só eu sei que não deu fazer o que eu pretendia. Mas assim, é bom que a gente tenha toda essa estrutura, essa consciência. O sermão é obrigado você escrever, fazer assim? Também não. Se tiver uma memória capaz, você se garante na memória de estar estruturando isso aqui, ó, e na hora lá acessar tudo isso, vai na fé, irmão. Faça isso. Uma palavra. Chave, são palavras-chave. Você bateu o olho na palavra. Você vai lembrar. Uma palavra, às vezes. Esse é o topical. O que é o topical? São palavras que acionam gatilhos. Né? Não é que você vai escrever os tópicos lá que você vai escrever. Você põe uma frase ou um pensamento lá que é um gatilho que vai te trazer tudo aquilo que você refletiu e pretende, né, passar a partir daquele tópico. Tem gente que escreve, eu acho ruim demais, escrever assim, ipsis literis, né? Para você narrar o sermão, aí fica ruim. Por quê? Porque você não vai ter contato visual com quem você está falando, é só aqui. E nós que comunicamos, nós
Pode ter 300, 500 pessoas no auditório. Tente fazer contato visual com as pessoas. E não ficar olhando só para uma. Imagina 40 minutos, ficar pregando para você. Se for bênção, né, Thalitinha? Ainda que vai, né? Mas imagina eu repreendendo, divertindo, paulada na cabeça, só olhando para uma. Não constrange, amados? Né? Então a gente precisa fazer contatos visuais e nem olhar para cima. É tão nervosismo, né, que dá tem uns que olham para cima e tal. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus